E aí pessoal, beleza? Tudo jóia? Aqui é o Gustavo na área de novo. Hoje eu estou trazendo uma grande novidade para vocês, pessoal. É o nosso indicador de força das moedas, tá? Esse indicador eu tenho trabalhado nele há muito tempo, porém eu não tinha uma forma interessante de visualizar, né? No nosso Forex on Rails, vocês estão vendo a minha tela aqui, vocês podem ver que nós temos aqui esse medidor de força. Já tem um tempo que eu criei ele. Porém, ele não é tão intuitivo para a gente estar tirando proveito de toda a qualidade que essa ferramenta tem para a gente que opera o Forex, tá? Ela é específico para as paridades, as moedas principais, as 8 principais, mais o SGD, que é mais uma moeda que eu incluí aqui, tá? Então, pessoal, o intuito desse indicador é facilitar e dar mais assertividade para a gente na hora de entrar numa operação. Ele mede todas as moedas frente umas às outras, né? Se você pegar só as 8 moedas principais, umas frente às outras, dá 28 paridades. Mais o SGD, que é a moeda do Singapura, mais 6 paridades, ou seja, nós temos aqui 34 paridades, e essa ferramenta ela é bem complexa e ela tem apresentado ótimos resultados. Ela faz esse cruzamento entre todas as paridades e mede a força da moeda. Então, ela tem uma assertividade muito interessante, porque se está se desvalorizando, por exemplo, o dólar, normalmente ele vai se desvalorizar um pouco mais em frente a uma, na outra às vezes ele está desvalorizando menos, na outra ele pode até estar no 0 a 0, mas existe uma confluência dela estar se desvalorizando. Então, quando a gente faz essa análise frente a todas as outras moedas, a gente tem uma média de como está aquela moeda nossa. Então a assertividade dela está nesse ponto, que a gente tem várias outras paridades para se fazer os cálculos, e por causa disso a gente consegue medir com uma certa precisão a força da moeda, tá? Então, como eu falei, a gente já trabalhava com ela antes, menos o SGD, mas agora eu criei a possibilidade de estar visualizando mais intuitivo, vou mostrar para vocês. Eu criei num indicador à parte, tá? Faz parte do nosso pacote aqui do Forex on Rails, é um benefício que nós estamos trazendo para vocês. Vocês que adquiriram, estão conosco, vocês têm direito também a ter mais essa ferramenta sem um custo adicional, tá? Então, beleza, pessoal. Eu vou jogar aqui no gráfico para vocês verem. Se chama Força da Moeda. Vai ter aí o link para baixar, vai ter tudo para vocês estarem baixando, tá? Igual da outra vez. A gente pega, arrasta e joga no gráfico. Assim como os outros, nós teremos que colocar aqui o nosso e-mail de assinatura para estar validando e poder estar utilizando, tá, pessoal? Então, eu já vou colocar o meu aqui. A princípio, eu não vou mexer em nada para mostrar para vocês, tá? Nós temos várias opções, como escolher qual time frame. Dessa forma, a gente pode jogar esse indicador várias vezes no nosso gráfico e colocar time frames diferentes, que é assim que eu trabalho com ele, tá? Para fazer uma análise mais global, uma análise olhando topos e fundos, olhando tudo que é necessário para a gente poder ter assertividade. Aqui no tipo de indicador nós temos duas possibilidades, tá? Que é o tendência e reversão e o momento. Depois nós vamos explicar um pouco mais para vocês a diferença entre eles, tá? Aqui nós temos o período, por padrão ele vem com tendência e reversão. Então, o primeiro período que vem é o período da tendência e o segundo é da análise de reversão. Tá? Por padrão já vem com 17 e 34, que são períodos interessantes para a gente trabalhar no H4, no M30. Porém, conforme vai subindo, eu indico que a gente desça um pouco, diminui um pouco essa quantidade de períodos, tá? Para isso eu criei a opção aqui, carregar períodos automáticos. Então, se vocês marcarem verdadeiro aqui, não importa o que vocês colocarem aqui, não vai funcionar, ele vai carregar automaticamente, uma sugestão minha. Mas eu sugiro que vocês também testem muito, façam backtests, utilizem de outras formas também, tá? Ele vem configurado também o histórico de velas. Ele não vem, pessoal, carregando todas as velas do gráfico inteiro, tá? Por quê? Porque, como eu falei, ele é muito complexo, ele vai analisar 34 paridades ao mesmo tempo, e se ele for carregar todas as velas desde o início do gráfico, sei lá, 4.000 velas, 2.000 velas, dependendo do tempo gráfico, né? No M30, por exemplo, é comum você pegar 5.000 velas, né? Então vai pesar muito mais. Ele já é um indicador que ele carrega muito por ter que fazer vários cálculos
É por isso que ele também nos dá uma assertividade, porém eu deixo sempre, a princípio, por padrão, com 200 velas. Se você quiser fazer um backtest maior, aí vocês podem colocar aqui 1.500 velas, sabe? Colocar outros valores para estar fazendo backtests. Mas por padrão eu deixo 200 para não pesar tanto, tá? E também para não dar problema, quando vocês forem abrir o time semanal, o semanal até que 200 está tranquilo, mas o mensal, pessoal, cada vela no mensal é um mês. Ou seja, um ano são 12 velas. Se você colocar 200, vai dar pau. Ele não vai funcionar. Então, quando vocês forem colocar no time mensal, vocês vão ter que colocar 80 velas, mais ou menos. Porque se vocês colocarem muito mais velas, por exemplo, 5 anos é 60 velas. Tá? 10 anos, 120 velas. Então, 200 velas dá quase 20 anos, entendeu? Então, é por isso que a gente deixa aqui um número fixo aqui para não ter esse problema, tá bom? Pois bem, vamos lá. Carregar períodos automáticos, que eu falei, que é a opção que vocês podem colocar. Opção de marcar, de mostrar o índice de todas as moedas. Eu vou colocar aqui para vocês, a princípio, quando vocês abrem, ele só vai mostrar as duas moedas que estão no gráfico. Mas se vocês quiserem ver todas, para ter uma visão mais ampla, e eu vou ensinar para vocês como eu faço também, é legal, mas quando você quer fazer a análise específica da moeda, é muito poluído, né? São 9 moedas, é muita coisa. Alerta de cruzamento, pessoal. Quando uma moeda cruzar na outra, eu vou mostrar para vocês que esse é um dos gatilhos. E sobrevenda, sobrecompra, ele só funciona quando a gente está com o indicador de tendência e reversão, tá? Se vocês colocar o de momento, não importa vocês colocarem aqui para alertar, que ele não vai funcionar, porque o momento não é para alertar sobre compra e sobrevenda, tá? Então, é isso. E a notificação, quanto tempo vocês querem que ele fique notificando, né? Às vezes, se vocês estiverem operando, eu sugiro que vocês foquem no H4, tá? Eu sempre falo isso. Mas se vocês estiverem operando, fazendo entradas mais curtas no M30, então vocês podem colocar para ele alertar de menos em menos minutos para vocês poderem ser notificados e não perder uma oportunidade. Porém, se vocês vão operar no H4, vocês podem colocar aqui uma notificação por período maior, um prazo maior, para vocês estarem acompanhando, tá? Então, beleza, vou deixar aqui pro padrão. Então, não mudei nada, só coloquei o meu e-mail e dei um ok, tá, pessoal? Pronto, ele já carregou aqui. Se eu não colocar o meu e-mail, ou seja, se eu não tiver logado aqui, para quem é assinante, para quem está com a gente, ele não vai funcionar, ele vai ficar em branco e vai dar essa mensagem aqui, está faltando e-mail. No caso, se sua conta não tiver cadastrada e você colocar o e-mail que você tem, ele vai dar erro também. Tem que ser as contas que estão cadastradas, tá? Então, vamos voltar aqui, vou colocar o e-mail de volta. Dou ok, pronto, ele já autenticou, tá beleza aqui. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou mostrar para vocês como eu faço para fazer essa análise, tá? E vou estar explicando aqui as diversas técnicas que eu estou utilizando para a gente poder fazer também. Então, beleza. Ó, um dos gatilhos é o seguinte, pessoal, do jeito padrão que vem, tá? Um dos gatilhos é o seguinte, nós temos aqui uma paridade, certo? Eu vou até desenhar aqui para facilitar para vocês, e vocês vão entender. Ó, nós estamos aqui no AUD NZD, ou seja, a primeira moeda é o AUD e a segunda é o NZD, tá? Esse índice vai mostrar separadamente aqui as moedas, ó. Ele está mostrando aqui, o azul turquesa é o NZD e esse meio laranjado aqui é o AUD. E ele está mostrando aqui, ó, como é que está a força deles. Eles estão bem fracos, ó. Eles estão abaixo de zero, tá? Então, mais uma frente à outra, tá o NZD na frente do AUD. Então ele já coloca classificado aqui. Está menos 59,19, enquanto o AUD está menos 86, tá? Então, eles estão nessa região aqui, ó. Aqui, esse método que eu coloquei, pessoal, é o método de tendência e reversão, tá? É o que vem padrão, tendência e reversão. Então, por isso, tendência e reversão, ele vai mostrar as zonas de sobrecompra, que são essas aqui de cima. Essa é a primeira zona, essa é a segunda. E a zona de sobrevenda, essa é a primeira e essa é a segunda. São essas linhas mais avermelhadas. Ou seja, quando o preço está
muito sobrecomprado, ele vai subindo para essas zonas aqui e ele tende em algum momento voltar à média, retorno à média. Lembra o mesmo conceito que a gente usa, tá? E quando ele está sobrevendido, em algum momento ele também vai tender a voltar à média, tá? Retorno à média. Esse conceito aqui dos cálculos de reversão, eles batem com o que está no nosso gráfico aqui de retorno à média, tá? Existe uma confluência entre esses dois. Por mais que esse indicador adicional é um oscilador, ele também mede essa distância, tá? Desses sobre compras, sobre vendas, né? Esses desvios aqui da média. Então, nós temos aqui a média também. Então, ele trabalha com essas confluências, beleza? Então, beleza. Qual que é o gatilho? Eu estou aqui no M30, tá? Qual que é um dos gatilhos para eu estar fazendo uma entrada? É quando uma cruza a outra. Especialmente com uma vem de baixo e a outra vem de cima. O cruzamento é muito importante, tá? Próximo do cruzamento aqui é um dos melhores momentos para estar se fazendo entrada. No caso aqui, o que está acontecendo, pessoal? NZD, deixa eu mudar aqui. NZD está cruzando de baixo para cima o AUD. Isso significa que o NZD veio de uma região sobrevendida, ou seja, ele estava com um preço muito baixo, e ele está cruzando o AUD, e o AUD está vindo de cima, ou seja, estava com preço elevado. Então, qual que é a tendência nesse momento que o indicador de força está fazendo, tá? Lembre que ele está fazendo aqui um cálculo completo do NZD frente a todas as outras moedas. O NZD está aqui frente a outras 7 moedas, só não está frente ao SGD porque não existe aqui na W7 e não existe essa paridade SGD-NZD ou NZD-SGD, não tem. Então ele está frente a todas as outras, tá? E o AUD o AUD não, o AUD ele tem paridade com o SGD. Então é frente às outras 8. Então existe um cálculo para ele mostrar essa força aqui. Então o NZD ele está tendendo a se valorizar frente às demais moedas num certo ponto e o AUD está se desvalorizando. Então esse seria um gatilho para entrar, tá? Então se a gente pegar aqui, eu estou no M30, né? Aqui, ó, o que aconteceu aqui nesse momento? Ele deu essa subida aqui, tá? Lembre que eu estou no M30, então são poucos pontos, tá? M30 são operações curtas, pessoal. Qual que é a tendência aqui no nosso gráfico que a gente vê? A gente vê que ele está numa tendência de baixa há muito tempo. Então, como a paridade é AUD-NZD, o que estava acontecendo? O que ele está mostrando para a gente? O AUD estava se valorizando e começou a se desvalorizar, tá? Olha aqui como é que estava e como é que está ficando, né? Então, o NZD está se valorizando, mas olhando aqui no M30. A gente tem que, pessoal, usar todos os conceitos que a gente tem ensinado para vocês de fractais, tá? Isso aqui olhando, né, curtinho no M30, tá? E eu só estou mostrando um exemplo de gatilho de entrada. Mas eu não estou falando que vocês vão fazer desse jeito. Estou só ensinando os conceitos primeiros, tá? Beleza. Se eu for no H4, aí eu vou ter uma visão um pouco mais ampla, tá? Porque o H4 já é um período um pouco maior. E o que a gente está vendo aqui? Houve um cruzamento, né? Vamos pegar aqui mais para trás, do NZD frente ao AUD, né? Então, o que aconteceu? Ele começou a cair, porque a paridade é AUD-NZD, ou seja, o NZD começou a se valorizar, então a paridade teve essa queda aqui, ó, que a gente pode ver, tá? Nesse momento. Então a gente vê ele identificando isso. Nós podemos ver aqui atrás, mais atrás ainda, no dia 19/9/2021, que daqui para frente, nesse momento aqui, o AUD cruzou o NZD. Então, nesse momento, ele começou a se valorizar e foi aí que ele engatou essa tendência de alta aí, né? E a gente viu aqui que deu para segurar muitos pontos. Agora eu vou ensinar um outro conceito. Pessoal, ainda não estou falando que vocês vão fazer entrada assim assado. Eu estou explicando conceitos para depois a gente usar, tá? Um dos conceitos aqui, muito importante, o primeiro que eu falei para vocês, cruzamento, certo? Segundo ponto importante, pessoal, a gente precisa entender esses pontos, tá? O primeiro ponto
de sobrecompra aqui, que é esse verde mais claro. Ele é 60 o número dele, tá? 60. E o mais alto é o 100, tá? E aqui embaixo, o mais baixo, o primeiro ponto é o menos 60 e o último é o menos 100. Então, quando o ativo atinge, depois do cruzamento, né? Teve o cruzamento, ele continua se expandindo, né? Continua subindo, e o outro não tem força para engatar um outro cruzamento, né? E reverter esse movimento. E essa moeda atinge o primeiro nível de 60, então quando ela atinge o primeiro nível de 60, de baixo para cima, tá? Ela está mostrando uma força muito grande nessa moeda. Então, quando ele bate o 60 a primeira vez, ele está mostrando para a gente que provavelmente ele está entrando numa tendência de alta. E isso foi aqui, ó. Isso foi aqui. Então, a gente não buscaria reversões aqui, tá, pessoal? Você não entraria aqui vendido buscando um retorno à média, não. O que ele está mostrando para a gente aqui, mais uma vez? Ele entrou no 60, então aqui ele mostrou uma alta força. E o que aconteceu com o NZD nesse momento? Ele entrou no menos 60. Então aqui foi perfeito. É uma tendência, pura tendência de alta aqui, tá? A gente poderia chamar assim. O menos 60 de um e o 60 do outro, porque se o áudio aqui estivesse com 60 e o NZD estivesse mais ou menos aqui no zero, alguma coisa, já mostrava uma força de alta para o áudio NZD. Uma força bacana para a gente fazer entradas, tá? Porém, aqui mostrou um outro extremo, pessoal. Ele mostrou aqui um menos 60 no NZD. Então, ele mostrou uma grande força contra uma grande fraqueza, tá? Então, o que isso diz pra gente? Uma pura tendência de alta para o áudio NZD. Isso é perfeito, tá? Isso faz com que a gente possa segurar mais tempo uma operação. Especialmente no H4, isso é muito pontos. Isso é muitos pontos, pessoal. Se você pegar aqui, ó, até quando ele cruzou novamente, são mais de 2.000 pontos, tá? E quando ele começou a cair, ó, olha só outra coisa para vocês entenderem. Aqui ele atingiu 100, ou seja, ele mostrou muita força. Ele começou a enfraquecer e cruzar para baixo. Poderia ser um momento que você falar, vou sair da operação porque ele mostrou fraqueza. Poderia, se o índice da outra moeda não continuasse caindo. Olha o que aconteceu. O índice da outra moeda continuou caindo, tá? Então, caiu o NZD? Caiu. Mas o outro continuou caindo. Então, você pode segurar pelo menos até quando chegou aqui no zero, né? E você viu, ou quando aqui você chegou no zero e o NZD começou a mostrar que estava retornando a força. Então você poderia sair aqui pelo menos, né? E depois aí você vê o áudio de novo batendo de baixo para cima aqui, o 60. Você vê o NZD ganhando força também, né? Porém, você vê depois ele caindo. Se eu saísse aqui, pessoal, eu evitaria, não faria uma outra compra, tá? O que eu falo para vocês, o primeiro gatilho nosso é esse aqui, cruzamento, tá? Cruzamento. Então aqui não teve outro cruzamento. Então, ou segura o máximo que dá a operação, vai segurando e vai acompanhando. Existem outros indicadores que eu vou mostrar para vocês que dá para tentar minimizar ou mitigar esse problema, para você conseguir segurar mais. Ou você sai e espera o próximo gatilho, tá? Que seria o caso aqui. Como esse ativo a gente buscaria as compras, a gente faria essa entrada aqui, tá? Porque a gente está operando a favor dos topos e fundos históricos, mensal, aqui. Caso fosse um outro ativo, aqui o NZD cruzou para cima, então, e ele já está aqui no 100, ou seja, mostrou muita força. E a gente vê aqui acontecendo o que? Áudio NZD desabando, tá? Nesse caso, a gente evitaria entrar vendido, porque ele já está no fundo histórico. Porém, se fosse um outro ativo, uma outra situação, seria um exemplo de cruzamento, tá, pessoal? Então, beleza. Vamos lá. Vou mostrar um outro indicador, que é o TRIX, tá? Esse TRIX, esse aqui, inclusive, eu coloquei algumas cores nele para facilitar para vocês.
ele seria um indicador que é um indicador de momento, é um dos indicadores, né? Existem alguns tipos de indicadores que a gente chama de indicadores do tipo momento. Ou seja, eles mostram para a gente melhores momentos de entradas ou saídas, porém, depois que você já está posicionado, ele é interessante. Eu gosto dele mais para isso, tá? Para confirmar uma entrada ou confirmar uma saída. O que ele mostra aqui para a gente, pessoal? Se eu entrei comprado aqui nesse cruzamento, e ele mostra justamente uma confluência daqui, ó, do preço. Ele tem o ponto zero, ele tem os pontos negativos e tem os positivos, tá? O que ele está mostrando pra gente, pessoal? Que depois desse cruzamento, ele ficou verdinho, né? Subiu do zero, ou seja, ele está mostrando uma tendência de alta, o momento está mostrando isso, né? Esse indicador do tipo momento, né? Tem outros que você pode usar também, tem o RSI, que ele também vai mostrar, RSI não, falei errado, o ADX vai ajudar também. Existem alguns indicadores que vão ajudar você a identificar isso e vai te fazer não sair da operação antes, ou sair da operação antes que ela mude totalmente, né? Então aqui, ó, que seria aquele ponto que a gente poderia pensar, tá caindo, ele ainda está mostrando que ainda está verde. Ele começou a cair realmente, tá? Porém, ele não chegou a ir para a parte negativa, ou seja, ele não mostrou uma reversão de movimento de alta para baixa. Então, eu poderia segurar baseado nele, tá? Você pode ver que aqui ele fica cinza, ou seja, ele quase ultrapassou, mas não ultrapassou. Então, e aqui ele continuou. Então, o que a gente vê aqui no cruzamento aqui, ó, no outro cruzamento eu poderia sair, né? Poderia sair muito bem aqui, ou esperar o indicador de momento ficar vermelho, que também seria um pouco depois. Então, a gente vê aqui uma excelente operação no H4 para eu sair aqui com mais de 2.000 pontos, tá? Então, é isso, tá? Mostrando aqui para vocês exemplos de como a gente vai utilizar o indicador. Agora eu vou mostrar para vocês, pessoal, o que eu faço realmente, o que eu tenho feito e que eu estou gostando demais e estou tendo resultados, enquanto vocês também façam os seus backtests, façam suas análises, tá? Vou lá, vou abrir outra janela e vou mostrar como eu faço, porque eu gosto de ter uma visão mais macro. Ó, vou abrir aqui uma outra janela, tá? Eu vou tirar essas grades aqui, eu vou colocar aqui, eu tenho um template zerado, padrão nas cores. Então, vamos lá. Vou jogar aqui eu gosto, né? Eu não consigo ficar sem o Forex on Rails aqui no gráfico. Costumei já ver os desvios, ver as faixas de preço, não tem jeito. Então, vou botar aqui meu e-mail para funcionar. Vocês vão botar o de vocês. Opa! Deixa eu ver aqui o que é. Acho que eu botei alguma coisa errada aqui. Forex on Rise. Não coloquei on Rails. Faltou um L. Viu, pessoal? Agora funcionou. Beleza. Tá aqui no gráfico, né? Como eu falei, eu não consigo trabalhar sem ele mais. Então tá aqui vendo os níveis. Vou jogar aqui novamente o indicador, tá? De força. Só que eu vou jogar ele algumas vezes aqui, porque eu vou mostrar o que eu faço. Primeira coisa que eu faço. Deixa eu ver se eu já copiei. O e-mail já está copiado aqui. Primeira coisa que eu faço, pessoal, jogo aqui. Vou colocar ele no semanal, tá? Semanal. E vou colocar ele para mostrar todas as moedas. Beleza? E vou mostrar, e vou colocar ele deixa, por enquanto é isso. Joguei aqui, vou mudar o time frame. Quando ele não carrega, hoje o mercado está fechado, eu estou no domingo, tá? Se por um acaso ele não carregar, vocês mudam o time frame aqui, que pronto, ó, carregou, tá? Repare, pessoal, que ele está mostrando diferente. Vamos voltar aqui, ó. Você lembra que aqui está mostrando só as duas paridades, né? Ó, as duas moedas da paridade. Aqui ele já está mostrando um índice completo. Por quê? O que eu fiz? Eu marquei aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Mostrar todas as moedas. Então ele vai mostrar todas, inclusive vai colocar aqui ranqueado da mais valorizada para a que está menos, a que está mais desvalorizada. Da mais valorizada para mais desvalorizada, tá? Ele já arranquei aqui para vocês verem. Mas lembre que isso aqui eu coloquei no semanal, tá, pessoal? Semanal. Agora o que eu vou fazer? Vou jogar de novo, mais uma vez. Só que eu tô jogando, pessoal, ó, não tô jogando aqui em cima dele não, porque não vai virar uma maçaroca. Eu não quero um indicador em cima do outro aqui. Tô jogando aqui no gráfico. Joguei mais uma vez.
Vou colocar, pessoal, o meu e-mail e vou colocar aqui diário. Eu quero ter uma visão diária e vou colocar para mostrar todas as moedas. Vou deixar tendência e reversão normal. Beleza, joguei aqui D1, tá? Vou mudar de novo aqui, só para ele recarregar. Pronto, mostrou aqui. E reparem que ele aparece aqui o time frame para facilitar. A minha intenção, pessoal, foi facilitar para a gente isso aqui. Então coloquei aqui, ele está mostrando semanal e aqui o diário. Vou jogar mais uma vez, pessoal. É assim mesmo, é o jeito que eu trabalho, vocês podem desenvolver o de vocês, mas eu gosto de ter essa visão macro, tá? Vou colocar aqui agora, pessoal, H4, muito importante esse time frame, tá? Foquem nele. Joguei aqui, H4. Vou jogar mais uma vez, pessoal. É o último, prometo. Eu só vou até o M30, tá? Então eu vou deixar aqui todas as moedas. Vou colocar aqui M30. Por que eu fiz isso, pessoal? Porque se eu mudar o ativo no gráfico, ou mudar o time frame aqui, ó, ele fica fixo, mostrando semanal, diário, H4, M30. Aqui no meu outro aqui, se eu mudar o time frame, ó, ele mudou, ó, H1, tá vendo? Se eu mudar M30, M30. Eu deixo esse aqui para eu entrar dentro das paridades. Por isso que na configuração desse aqui ele está current, tá? Time frame current é o time frame corrente, né? O atual, né? Vamos dizer assim, é o atual, mas vocês podem lembrar da palavra corrente em inglês, né? É o atual. Então, nesse aqui, não importa se eu mudar, ele vai sempre estar mostrando aqui, semanal, diário, H4, M30, tá? Beleza, aqui fica fácil, pessoal, para eu poder analisar e ver alguns cruzamentos, tá? Reparem que ele está usando os períodos padrões do indicador, 17, 34, 17 tendência, 34 reversão. H4 também, diário também, semanal. Vocês podem brincar com isso aí, tá, pessoal? Vocês podem ir modificando e ir testando. Eu vou colocar um negócio agora que eu modifico o diário e o semanal, tá? Porque como eles são períodos maiores, eu vou abrir aqui, são períodos bem maiores, eu não fico buscando um histórico muito grande, porque cada candle, por exemplo, no diário, cada candle desse é um dia. Então eu não preciso de analisar aqui um passado gigantesco para eu ver, na minha visão, né? Para eu fazer essa análise aqui de entrada. E no semanal é pior ainda, cada candle aqui, cada candle vai representar pra gente uma semana, então é muita coisa, tá? Então beleza, o que eu vou fazer agora, pessoal? Vou estar carregando o time frame aqui, justamente por isso, igual eu falei. Vocês podem colocar aqui uma reversão menor, alguma coisa menor, para não buscar um histórico tão grande dentro do semanal. Mas eu já criei os time frames, eu já criei alguns presets automáticos. Você colocar, carregar períodos automáticos sim, true, e der um ok, estou no semanal. O que ele faz? Ele mudou aqui, pessoal, 17 e 5, tá vendo? Então, em vez de pegar 34 na reversão, ele pegou 5. Você pode ver que ele fica com mais ruído, né? Por quê? Quanto mais períodos você pega, em qualquer indicador, tá, pessoal? É muito importante vocês aprenderem a usar as ferramentas. Estudar e aprender a usar. Se você colocar mais períodos, ele vai ficar suavizado, porque ele tem mais espaço amostral para considerar. Então, os movimentos ficam mais lentos. Quando você faz um período curto, o movimento fica mais, como que eu posso dizer, com mais ruído. Ele modifica muito mais rápido, porque ele tem menos candles para fazer esse cálculo. Porém, pessoal, como é período grande, eu estou fazendo isso, tá? Nos períodos pequenos eu não faço isso. Então, no diário também eu vou deixar carregando automático, que também está do mesmo jeito. Ó, também, só que está 9, você pode ver que ele está maior do que o semanal, justamente por isso. Se quiser deixar o automático no H4 M30 também, mas apesar que está justamente 17,34. Vocês verem aqui, ó, carregou 17,34, tá vendo? Vou colocar aqui automático. Beleza. Então, tá carregado aqui. E vou estar mudando aqui só para ele mostrar tudo pra gente. Pronto, tô mostrando tudo. Você pode ver que é mais suavizado, ó. O M30 é mais suavizado. O H4 mais suavizado. Aí vocês verem o D1 mais, com mais ruídos e o W1 também. Então essa aqui, pessoal, é para mim fazer essa visão mais macro, tá?
e poder fazer as minhas análises assim que eu tenho feito. Então vamos lá. O que eu gosto de analisar? Focando no H4, mas sempre tendo essa visão no semanal. O que o semanal está mostrando para a gente, pessoal? Vou abrir o gráfico semanal para a gente ver. Por exemplo, eu estou aqui. Vamos lá, eu quero ver um que está cruzando aqui, ó. Laranjinha cruzando de baixo para cima, laranjinha Audi. Verdinho de cima para baixo, dólar, USD. Vou lá, Audi USD. Audi USD. Aqui. Tá? Semanal. Tô no semanal. Tô aqui no semanal. O que a gente está vendo aqui, pessoal? Cruzamento dos dois, ou seja, o Audi está se valorizando, tendência de valorizar, que está cruzando de baixo para cima, e o dólar para baixo. Então a gente está vendo esse movimento. Ó, eu vou tirar aqui do gráfico para não ficar embolado. Eu consigo ver com mais facilidade, mas eu vou tirar para vocês verem com mais tranquilidade. Ó, beleza, agora está mostrando só ele, tá? O que a gente está vendo? Dólar de cima para baixo, Audi de baixo para cima. O que a gente viu até o último cruzamento anterior? Que estava pendendo para o dólar, ou seja, a paridade Audi-USD. O USD é a segunda, então ele caiu, tá vendo? Caiu. Agora a gente está vendo um outro processo, cruzamento de cima para baixo, ou seja, a tendência é do Audi se valorizar, olhando pelo semanal, tá, pessoal? Só que isso é muito longo prazo, semanal, cada candle é uma semana, então isso é muito longo prazo, para eu ter essa noção, né, do que está acontecendo. Apesar de estar num topo, no semanal ele está mostrando sinais que ele pode subir mais, tá? Não quer dizer que vai acontecer isso, mas é a tendência de força. Ó, a gente vê alguns momentos, ó, que tem cruzamento que depois ele dá uma correçãozinha e volta. Por exemplo, aqui, ó, de baixo para cima, o Audi estava com tendência de se valorizar. Se valorizou um pouco, chegou no valoroso, 2.000 pontos, mais de 2.000 pontos, 2.700 pontos, e depois ele voltou a cair de novo. Então tem que acompanhar tudo isso aqui, mas no semanal é muitos pontos, tá? Então beleza, vamos continuar, vamos pegar essa como exemplo mesmo, tá? Então vamos vou deixar ele só mostrando só ele, tá? Igual eu falei, eu deixo um gráfico do jeito que tá aqui, mostrando todas para eu sempre estar olhando, tá? Porém, é isso que eu vou fazer aqui com vocês, quer ver? Olha o que eu vou fazer para facilitar. Vou deixar mostrando todas, tá? Deixar mostrando tudo aqui. Vou abrir mais um outro gráfico, outra janela de gráfico. Vou carregar meu template aqui vazio. Vou jogar aqui meu... peraí. Forex on Rails primeiro, cadê? Aqui. Forex on Rails. Depois vocês podem salvar os templates, tá, pessoal? Você não precisar de ficar carregando tudo assim. Vou pegar a força, vou jogar aqui todas as vezes, igual eu falei. Vou jogar aqui semanal. E vou deixar mostrando só as paridades, não vou colocar todas, porque eu já tenho todas no outro. Vou deixar para carregar automático, tá? Então tá aqui. Deixa eu jogar aqui, vou deixar o Audi SD, porque é o exemplo que nós estamos olhando, tá? Audi SD. Vou pegar a força das moedas, jogar de novo. Vou jogar aqui diário, que eu gosto de ver o diário. Vou deixar para carregar automático. E beleza. Vou jogar de novo. Vou jogar aqui 4 horas. Vou deixar automático. Vou pegar aqui o último. M30. Automático. Ufa, foi. Eu costumo deixar aqui uma aba do lado da outra. Então essa aqui eu tenho uma visão global. O que eu faço? Visão global, estou vendo tudo. É um pouco mais embolado, mas eu gosto de ver, tá? E aqui eu vou analisar o áudio SD em todos os time frames, só que separados para ficar fácil para mim. Olha. Então vamos lá, semanal, esse cruzamento aqui. No D1, ele ainda mostra que esse cruzamento já aconteceu há mais tempo. Vamos lá, aí a gente muda aqui. Ó, uma coisa que vocês não podem confundir, tá? Eu não posso querer olhar esse gráfico aqui, por exemplo, do semanal, e comparar com o que está acontecendo aqui, sendo que o que está no gráfico aqui
no momento, por exemplo, H1. Se eu quiser, eu tenho sempre que estar, tipo assim, se eu estou olhando aqui, eu vou lá e jogo semanal, tá? Joguei o semanal, aí eu olho, agora tem confluência do que está aqui com o que está aqui em cima do gráfico, tá, pessoal? Tem que tomar esse cuidado. Então, beleza, já viu o semanal, o que está acontecendo. No diário, vou jogar o gráfico para ficar fácil de olhar, tá? No diário, esse cruzamento aconteceu aqui atrás, pessoal. Então, uma coisa que a gente tem que entender, sempre acontecem, as coisas acontecem nos time frames menores, para depois os time frames maiores mostrar um resultado. Não sei se todos têm essa visão, né? Por mais de básico que seja, é sempre bom estar lembrando. Então, assim, se o semanal ou o mensal está muito no topo, é porque teve muito M30 subindo ao longo do tempo. É claro que ele não subiu sem parar, ele subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, mas mais subiu do que desceu. Teve mais velas positivas do que negativas, tá? Consequentemente, no H1 também, teve mais velas positivas do que negativas. Consequentemente, também no H4 e, consequentemente, no D1, para até chegar no semanal. Só que tudo não é preto no branco, não é assim, ele só subiu. Não, ao longo do tempo ele só subiu. Mas ele teve muitas subidas e descidas, muitas ondas, que o mercado trabalha com ondas, e a gente não consegue, às vezes, com facilidade, identificar. Né? Então você tem que fazer uma análise para tanto macroeconômica, né? Eu aqui estou focando na análise mais técnica, porém o gráfico ele corresponde com o que acontece nas notícias. Então a gente consegue analisar aqui e ver o que está acontecendo. Então sempre time frames fractais menores para preencher o maior. Então aqui a gente consegue ver por que no semanal o AUD está cruzando o SD. Porque no D1 aqui, ó, bem no início do mês, aqui, ó, aqui. Vou colocar aqui para facilitar, às vezes pode confundir, né? Então, aqui teve o cruzamento, certo? Aqui teve um cruzamento, vamos pegar bem aqui, aqui, ó. O cruzamento foi aqui. Então, nesse momento, ele começou a subir. Então, por ele ter começado a subir, ele influenciou essa subida aqui no índice de força do AUD para ele chegar aqui, tá? Então ele foi subindo aqui, olha o tanto que ele teve que subir aqui para dar um movimento aqui. Tá? E a gente vê aqui, depois desse cruzamento, por CD1 ele movimentou mais de 2.000 pontos. Tá? Então beleza. No H4, vamos descer agora, mais um fractal abaixo. Tá? No H4 a gente vê que o cruzamento que teve do AUD foi bem aqui, então vamos lá para o H4. Não esqueça que quando a gente estiver olhando o índice de um time frame específico, nós temos que estar no gráfico dele para aprender, para entender, né? Então, ele cruzou, foi aqui, pessoal. Olha onde representa o cruzamento dele. É aqui. Olha, vocês estão conseguindo ver, cara, que legal, essa maravilha dos fractais. Eu acho que essa aula aqui, além de força de moedas, ela vai servir para mostrar para vocês os fractais, né? Então, é mais atrás que aconteceu a entrada no H4. Então, é sempre atrasado os time frames maiores, por mais que eles mostram amplitude, né? Se está num topo, está num fundo, sempre vai acontecer antes. Se a gente focar só no time frame maior sem entender os menores, uma coisa está ligada à outra, né? Se eu olhar os menores sem olhar o maior, pode dar problema. Mas se eu olhar o maior sem olhar o menor, eu estou olhando só o passado. E olhar o passado não quer dizer que eu vou encontrar o futuro. Então, você tem que fazer essas análises. Os time frame menores é o futuro, né? É o presente que vai ser o futuro e depois vai transformar em time frame maior. Então, vocês têm que entender esse fractal, tá? Vocês têm que entender isso aí. Então, aqui que ele cruzou, tá vendo? Cruzou aqui e continuou, né? Aí a gente pode usar um outro indicador, o que eu falei de momento, né? Se caso você fosse tentar segurar, vou colocar aqui um dos indicadores de momento, com período 9 que eu gosto para estar olhando no H4, tá, pessoal? No H4. Ó, o que ele indica para nós? Teve o cruzamento aqui. Você pode ver que o preço atingiu essa zona aqui, ó, inicial de 60 sobre comprado, ou seja, começou a ganhar força. Foi para o 100, mais força, permaneceu um bom tempo, começou a querer cair aqui. E você vê aqui ele retornando à média, né? Inclusive eu fiz operações aqui. Mas não voltou a cruzar, ou seja, ainda está numa tendência de alta. O AUD
está numa tendência de alta frente ao dólar. Isso, o índice de força nos mostra isso. Mas a gente vê aqui no indicador de momento que ele ainda está aqui em cima. Ele quase fez que ia mudar a tendência dele. Vocês veem aqui que ele encostou na média. Tá? E vocês veem que ele ainda está aqui. Pessoal, indicador de momento, ele é útil, tá? Para ajudar a permanecer mais tempo na operação. Porém, se vocês quiserem usar a nossa média de ouro, vocês podem ver que ela tem uma confluência enorme, né? Olha aqui. Ó, indicador de momento, a intenção dela mostrar tendência é justamente isso. Olha aqui, indicador de momento vermelho, olha onde a nossa média de ouro ficou vermelha. Indicador vermelho, depois ficou verde, aqui, vermelho, depois ficou verde. Então, assim, a nossa própria média, a intenção era essa, ela já exclui você, né, usar um outro indicador se vocês não quiserem, tá bom? Vocês não precisam, né, ficar com a tela mais cheia, né? Mas eu coloquei aqui para ficar mais fácil, né? Porque aqui tá poluído, cheio de candle. Mas com o tempo vocês vão pegar isso aí. Vocês podem reparar, olha aqui. Olha aqui, tem uma confluência muito grande do nosso indicador aqui. É um indicador muito poderoso, pessoal. Então, beleza. Eu indico vocês terem uma janela para olhar todos, uma outra janela para olhar todos, mas só todos os tempos, os 4 tempos, time frames, né? Pelo menos os 4 tempos, mas só a moeda que está no gráfico. E depois um outro gráfico para vocês operarem a moeda em questão mesmo, entendeu? Aí, por exemplo, eu vou abrir aqui o áudio SD, beleza? Abri o áudio SD e aqui eu vou fazer minhas análises, aí eu boto M30, H4, boto o que eu quiser aqui para fazer as análises. E se quiser ter um indicador de momento aqui para ajudar também, se não, igual eu falei, eu vou disponibilizar, mas com o tempo eu acredito que vocês vão ficar tão craque que vocês não vão precisar mais dele, porque vai ter aqui a nossa média de ouro já mostrando isso para vocês, tá? Então, eu estou fazendo assim, 3 janelas, uma com todas, uma só com a paridade e os tempos, e uma para eu olhar para ficar um gráfico mais limpo para eu estar fazendo essa análise, tá? Então, beleza, estava aqui no H4, vamos agora aqui olhar, antes ainda, M30, tá, pessoal? Sugiro que vocês quiserem estar mais tranquilo, que, né, tem seu trabalho, não tem tanto tempo, eu quero que vocês se foquem no H4, né, mais tranquilo, é menos ruído, né, vocês vão estar tranquilos. Mas no M30 é possível também, tá, pessoal? No M30 também é possível, focando justamente nos conceitos que eu ensinei, vendo as regiões de sobrecompra, sobrevenda e cruzamento, tá? No M30, o que a gente vê? A gente vê o USD cruzando de baixo para cima o AUD. Vamos lá, num gráfico só com ele. Vamos botar aqui mesmo. Aqui. M30. Já estou no M30. Beleza. M30. Tá. O AUD... Opa. Estou me enrolando aqui. Pronto. O AUD, pessoal, nesse momento, aqui, a gente vê um cruzamento dos dois, tá? O que está acontecendo? AUD USD, cruzamento do USD, o USD ganhando força e o AUD perdendo. Então, aqui a gente vê um cruzamento, mas aqui são entradas curtas, tá, gente? Por quê? M30. O M30 você não tem uma visão global de tendência. Visão global é de H4 para cima, entendeu? Então, assim, você vai fazer trades curtos se você quiser aqui. Deu cruzamento aqui, daria para vocês pegar 100 pontos. Às vezes até mais, dá para pegar até 300 dependendo das operações. Mas, ó, vamos aqui atrás, ó, aqui. Nesse momento, teve um cruzamento aqui atrás. Olha, deu aqui 120 pontos. Depois ele foi, ganhou força, o AUD caiu, depois ele continuou aqui, não teve cruzamento, deu mais 300 pontos. Então, assim, mas o que eu sugiro que vocês façam? Sempre foquem no time maior. Vou entrar vendido aqui, se fosse o caso, né, entrar vendido no SD, olha como é que está o H4, Força para o AUD, mostrou o início de fraqueza, certo?
mostrou um início de fraqueza. O que eu posso esperar aqui? O dólar está com menos 69, o áudio com 39. O que eu posso esperar? Conforme for se aproximando aqui, vai confirmar que vai ter mais entradas de venda a favor do dólar e vai chegar um momento que eles vão cruzar, aí eu vou estar aqui no H4 e eu vou poder fazer uma venda buscando mais pontos, tá? Então por isso que o ideal é focar no H4. Você pode ver que ele está numa tendência de alta e ainda não mostrou sinal, né? E se você olhar o passado dele, o que é o passado? O passado diz que ainda tende ao AUD se fortalecer um pouco. Mas a gente pode estar fazendo essas entradas aqui, tá bom? Então vocês vão fazer isso com várias moedas, tá? Aqui no gráfico maior, com todas, quer dizer, fica mais fácil de eu ver. Olha aqui, ó, cruzando para cima JPY, para baixo GBP. Vamos lá para ver? GBP, JPY. Olha o que ele está mostrando para gente, pessoal. Olha que lindo. No H4, olha esse cruzamento aqui. Olha o H4. Ele está cruzando, ou seja, ele está mostrando aqui que vai ter uma queda do GBP JPY, a favor da força que o JPY está ganhando. Isso no H4. A gente vê no D1 que ele está tendo essa correção, isso tudo, essa correção, essa queda aqui, foi apenas, ó, a gente vê aqui inclinando um pouquinho, né, mas ainda não está com a força do JPY, mas vai dar para pegar mais alguns pontos. Já deu para pegar, né? Eu já operei, coloquei aqui, eu acho que mais uma ordem pendente, né? Justamente esperando aqui que se ele confirmar que ele vai ter essa queda aqui, vamos ver, o sell limit é um sell limit mesmo. Então assim, eu coloquei aqui que se ele confirmar, ele vai fazer uma correçãozinha aqui do valoroso e já deve continuar descendo, tá? Então a gente vai olhando os times e vai vendo, ó, o que aconteceu com o JPY. Isso aqui, essa força dele, pessoal, não é só frente o GBP, é frente a várias outras. Então a gente vê que, aqui ó, no JPY, olha que doideira. No M30 ele foi já na pole position, tá? Dos últimos candles que ele está medindo, né? Ele está na pole position. Vocês veem que aí com isso ele ganhou alguns lugares no H4. Vocês veem que no diário ele ainda está lá no retardatário e no semanal também. Ou seja, ele está aqui na parte de baixo, ele ainda tem muito caminho para seguir. Ele fez essa inclinada para cima aqui, ó, justamente foi essa força que ele ganhou no M30 aqui, ó, jogou ele lá para cima. Só que vai ter uma correção, porque ele ganhou uma força muito grande. Vocês podem reparar que aqui dá para ver, tá? Aqui no pequeno aqui, ó, até que aqui dá para ver também. Tem um ponto, tá, pessoal, acima do 100, que é o verdinho, que é o 200. E existe um ponto abaixo do menos 100, que é o menos 200. Esse ponto é o que a gente pode chamar de pontos de reversão, que inclui aqui no nosso indicador aqui. Pontos de reversão. Normalmente, quando o preço bate ou chega muito perto do mais 200 ou menos 200, ele dá uma reversão, ele dá uma corrigida, tá? Então, no M30 a gente vai ver uma pequena correção do JPY. Se ele continuar ganhando força, olha, no H4 ele ainda está aqui. Então ele ainda tem muito caminho para caminhar para bater aqui no H4 e ter uma correção no 200, no mais 200. E nos outros nem se fala, ele está muito fraco. Né? Então a gente vê, a moeda ela chega lá perto, ela tende a cair. Ela chega aqui e tende a cair. É uma correção natural das faixas de preço, pessoal. Tudo está interligado. Faixa de preço, fractais. O mercado se move com fractais. Ó. Ele bate aqui em cima, ele tende a cair. Só que eu não sugiro que a gente fique operando reversões. Que tipo assim, bateu aqui em cima, eu vou comprar qualquer ativo contra o JPY porque vai ter uma correção. Não. O foco aqui é mais tendências, tá? Ele mostra pra gente aprender e ver, mas o foco é a gente pegar tendência. Sempre quando tiver um cruzamento, o ativo está engrenando uma tendência. Tá? Vamos pegar outro para ver aqui, ó. Audi J, tô vendo aqui, ó, no H4, JPY subindo, quase cruzando com o laranja que é o AUD. Vamos lá. Audi JPY aqui.
Áudio JPY, pessoal, olha, no H4, apesar que ele não tá tendo aquele cruzamento assim de baixo para cima assim, né? Tipo um vindo assim e cruzando assim, ele tá meio, né? Eles estão indo assim meio, tá inclinado, né? Mas tá um pouco, não tá tão bonito, né? Mas ele indica aqui um cruzamento próximo no H4, tá? Eu estou no gráfico aqui de H4, você pode ver que ele veio de uma tendência de alta. Olha, que tendência de alta, né? E agora ele começou a cruzar aqui. E vocês veem que no semanal está dando o cruzamento do áudio para cima e o JPY para baixo. Porque ele está mostrando o passado, tá? No passado tem acontecido isso. O JPY se desvalorizando muito, o áudio se valorizando muito. Se o áudio continuar se valorizando nos times menores, vai ter um momento que ele vai chegar aqui nesse ponto de 60, ou poder, igual ele fez aqui para trás, o contrário, quando foi o JPY, tá vendo? Mas não quer dizer que vai chegar lá, a gente não sabe o que vai acontecer no mercado, a gente não tem essa bola de cristal, tá? Mas o JPY se valorizou bem, bateu aqui no 200, está tendo uma correção, mas ele pode fazer igual ele fez no passado. Ó. Chegou no 200, teve uma correção e continuou, né? Continuou indo. Só que eu tô no H4, ó, vocês podem estar olhando aqui e falar, caramba, tá subindo aqui e aqui tá falando que o áudio tá caindo. É porque eu tô no H4, tá? Eu tenho que olhar no M30 isso, para eu ver essa história acontecendo. Ó. Essa história acontecendo, olha aqui, foi nessa correção que teve aqui, de mais de 1000 pontos aí, semana passada. Então, foi a força do JPY. Estou olhando agora no M30. Então, ó, viu que às vezes ele vai lá, chega perto do 200, tem uma correção da faixa de preço. Porém, se ele tiver com força, ele permanece. Ó, permanece. Então, ele permaneceu caindo. Aí aqui teve o cruzamento do Audi de baixo para cima. Só que ele não foi tão forte, tá vendo? Se não é o caso, né? Ele tá num topo. Mas se fosse um caso de você, um outro ativo, comprar nesse cruzamento, por eu estar no M30, ela deu 250 pontos. Então, M30, pessoal, é possível operar? É. Mas lembre-se que são sempre faixas de preço que são pequenas, né? Curtas. Se você focar no H4, vocês vão conseguir pegar 200 pontos tranquilo e muitas vezes mais do que 200. Já se você estiver operando M30, 100 pontos é a segurança, para assim dizer. 100 pontos. Não fique buscando muito mais que isso, porque vai ter situações que vai dar mais, mas vocês têm que fazer outras análises, confluências, para depois não ficar agarrado e, né, ter problema. Então, beleza. Então a gente vê aqui nesse ponto, olha onde eu operei. Eu operei bem aqui, eu já estava analisando já a força da moeda. Olha onde eu entrei, pessoal. Cruzamento. Cruzamento, ó. Pum, vendinha marota. M30, peguei mais de 200 pontos. Como ele caiu muito, no M30, ó, dava para ter pego muitos pontos, tá vendo? Mais de 600 pontos nesse caso, porque ganhou muita força. Olha, o JPY ele bateu no 100 aqui, foi pro 200. E enquanto o áudio foi lá para casa do chapéu, lá embaixo. Foi lá no menos 100. Tá? Mas isso nem sempre vai acontecer desse jeito, né? Você vê uma discrepância aqui ó, no M30, 132 pontos de força contra menos 86 do áudio. Tá? Então a gente vê isso aqui. Pessoal, é uma aula longa mesmo, tá? Eu sei que vocês podem estar cansados aí, mas são muitos conceitos para eu estar passando para vocês, tá? Então, beleza, vocês vão estar fazendo isso com cada um. Agora eu vou mostrar a cereja do bolo para esse indicador nosso, que é a notificação, que é o que vai fazer você não perder as entradas, beleza? Então, vocês podem ativar ele em cada time frame, né? Se vocês ativarem igual eu estou aqui no período atual, certo? Estou aqui no M30, se eu mudar, ele muda aqui. Se eu ativar aqui, pessoal, alerta, eu tenho aqui, ó, alerta de cruzamento, é quando um cruza o outro, tá? Cruza o outro, ele vai mostrar. Se eu colocar aqui true, ele vai me notificar só o que está acontecendo no período que está no gráfico, tá? E aí que vem a cereja do bolo do que eu tenho feito. Eu vou aqui, onde está todos, né? Pode ser no que está sem estar todos também, tá? Porque quando você bota para alertar, ele vai alertar todas as moedas. Ele não vai alertar só o que está no gráfico, não.
Mas se você quiser botar aqui para você não esquecer, bota numa janela só para você não ficar doido tendo notificação em todo lugar, tá? Então você sabe que tá aqui. Então vou pegar essa janela que tá todos, vou clicar aqui no primeiro aqui, M30. Vou colocar, eu quero ser notificado quando tiver no M30. Se você for operar M30, você vai e coloca sim, tá? E você coloca o tempo. Se você colocar, pessoal, 5 minutos, a cada 5 minutos ele vai ficar lembrando o cruzamento. É sempre o cruzamento quando ele aconteceu. Então, como o M30, o candle é 30 minutos, ou seja, ele vai te notificar no máximo 6 vezes ou menos, dependendo da hora que você colocou para ativar a notificação. Então, porque 30 minutos são 6 candles, são 6 períodos de 5 minutos. Tá? Se você quiser ser lembrado uma vez só, você coloca 30 minutos, né? Ou coloca 15 para você lembrar 2 vezes. Então você colocou aqui, ó, já aconteceu. Ele tá me avisando aqui, mesmo com o mercado parado, pessoal, porque teve o cruzamento aqui, tá? Vamos lá? Ele tá me mostrando aqui, isso aqui são notificações anteriores, tá? O que importa é do horário agora. Eu tô 1h09, aqui ó, 1h08h47. Ele falou aqui, ó, GBP cruzou acima do nível do ALD. Tendência à reversão. Tendência à reversão é o tipo do indicador que está ativo, tá? Então cruzou o GBP ALD. Vamos ver aqui, GBP vermelhinho, ALD laranjado. Vamos colocar um gráfico aqui para ficar mais fácil de ver. Por isso que eu deixo esse outro gráfico aqui aberto, tá, pessoal? Para ficar mais fácil de estar olhando. Vou abaixar aqui, porque aqui fica até pequeno, tá? Deixa eu procurar aqui então, GBP ALD. Beleza, ficou mais fácil aqui. Olha só, cruzamentozinho, GBP de baixo para cima, ALD para baixo. Porém, é muito interessante vocês entenderem a zona que ele está. O cruzamento ideal do sonho seria um caindo e o outro subindo, mas mais para o meio, perto do zero aqui. Os dois estão sobrevendidos. Então assim, você tem um cruzamento que pode não ser tão promissor. Vocês podem operar? Pode, mas os dois estão em baixa, né? Só se um cair mais do que o outro, mas se os dois em algum momento se recuperar, vai ser um cruzamento rápido para buscar pouquíssimos pontos no M30. Então, tome muito cuidado, tá? E no caso aqui, ele está no 55%. Se você operar próximo dessa faixa dos 55%, tanto compra quanto venda, vocês vão ter que analisar para ver se estão fazendo aí o dever de casa para não ter problema depois. Então, assim, ele vai mostrar uma possível subida do GBP frente ao ALD. Provavelmente aqui, se ele confirmar essa tendência, vai ser até próximo valoroso, tá? Que é onde é uma faixa muito respeitada, tá? No M30. Então, beleza. Eu vou tirar aqui do M30 porque eu vou colocar aqui agora no H4. Vou deixar ativo no H4. Como H4 são 4 horas, pessoal, se vocês deixar 10 minutos, vocês vão ser relembrados toda hora até fechar o candle. Então vai ser Deus nos acuda. Eu vou colocar 2 horas no H4 e vou para ele me alertar cruzamento, tá? Ó, já me alertou aqui. 1h11, então ele me alertou aqui, ó, essas duas. E ele mostra o time frame, tá? O outro era M30, esse aqui tá mostrando H4. Euro cruzou acima do nível do GBP. Aí a gente vê aqui, ó, o euro cruzando, ó, bem aqui. E ele tá mostrando o USD cruzou o CAD. O USD cruzou o CAD aqui, rosinha. Então, eu vou pegar mais o euro GBP, porque eles estão mais no meio aqui. É melhor do que pegar esses que estão numa região já de sobrevenda. Então, euro GBP. Vou lá na outra aba. Ó, vou aqui, como minha tela está cheia, vou pegar aqui euro GBP, jogar no gráfico. Euro GBP H4. Olha que bonito, pessoal. Cruzando de cima para baixo, tá? Que isso quer dizer? Compra. O euro se valorizando e a libra se desvalorizando, tá? E ele está no fundo. Olha que beleza. O único problema é não ter swap positivo, senão fechava com chave de ouro. Porém, pessoal, H4, tá? Eu estou no M30. No M30 ele já está aqui próximo da exaustão. Vamos lá no H4 ver o gráfico, como é que tá? Olha, no H4, ele está bem no desvio justo. Então, provavelmente ele vai continuar pelo menos até
pelo menos ao valoroso ou até o primeiro desvio. Até o valoroso, quase 200 pontos. Até o primeiro desvio, mais de 360 pontos, tá? Pessoal, o que eu quero falar para vocês aqui? Vocês podem reparar, nós estamos fazendo aqui, entrando em cruzamentos. Então, é busca de comprar na tendência. Tá? É sempre mais atrasado. Se você fosse falar, qual que era o sonho? Era entrar aqui, comprado aqui embaixo. Só aqui já tinha dado mais 400 pontos. Mas, pessoal, a gente não tem confirmação aqui no H4 que isso aconteceu. A gente tem no M30 que isso aconteceu, bem aqui. Então a gente tem que ir lá no M30 para olhar o que foi que aconteceu. Ó, no M30 foi aqui, ó. Olha onde foi. O que seria vamos confirmar, o primeiro desvio do H4? Ó, o que seria o primeiro desvio entre o primeiro e o valoroso do H4? Olha os fractais aí novamente. No M30 é aqui a média de ouro. A média de ouro, quando ele confirmou aqui. Então, eu poderia fazer essa entrada até o valoroso, sair, beleza, eu pegava aqui 150 pontos, pegava aqui 200 pontos, porém, se eu segurasse a operação, eu ia pegar mais. Só que ele fez uma saída, ele fez uma caída aqui. Então, para eu segurar aqui, eu poderia usar momento, tá vendo? Indicador de momento para eu segurar por mais tempo. Mas aí você tem que saber o que você está fazendo e ter paciência, porque aqui, ó, praticamente tudo que você entrou, ele devolveu. Devolveu. O que era ideal? Era sair aqui e depois entrar aqui de novo, certo? Porém, não teria um cruzamento aqui novamente. E qual que são as entradas mais seguras? Cruzamentos. Se eu quiser ter outro cruzamento, tem como, pessoal? Tem. Só que aí é um pouco mais arriscado. Você tira aqui os períodos automáticos e cai aqui os períodos. Vou botar períodos mais curtos aqui. Eu vou conseguir ver outros cruzamentos. Vamos deixar esse aqui 17. Porém é mais ruído. Ó, aqui manteve. Vamos botar aqui menos períodos. Aí ele vai analisar menos candles, então ele vai achar esse cruzamento. Ó, ainda não. Vamos jogar 5 aqui e vou diminuir essa média. Achei. Achei o cruzamento de novo. Tá vendo? Então você vai ter que olhar as confluências aqui, ó. Achou aqui de novo. Só que é mais ruído, né? Vocês podem fazer os seus testes com respeito a isso, deixar a reversão de 5 períodos. Porém, tomar muito cuidado, pessoal, dá muito mais ruído. Eu estou ensinando vocês aqui a ver a tendência, certo? Ó, só de eu colocar 17 na tendência, ele já não mostrou um cruzamento tão claro. E se eu botar 34, ele volta para o que estava, ou se eu quiser botar períodos automáticos também, ele vai carregar esse período, tá vendo? Aqui. Então, muito cuidado. Se você vai operar tendência, períodos um pouco maiores é o indicado. Você vai entrar sempre um pouco mais atrasado, mas você vai ter mais confirmação. Qual que seria uma confirmação aqui para você entrar aqui? Além do cruzamento, o momento mostra aqui. Tá vendo? Então, e a média de ouro mostra aqui. Então, seria uma opção também. Então, o que acontece? Vamos voltar aqui. Essa minha aba aqui tá com notificação no H4 ativado, tá? Então ele vai me mostrar. Posso ativar em outros time frames? Posso também, pessoal. Posso aqui no D1, nesse aqui, e colocar, ó, vai me notificar cada 4 horas cruzamento. Ó, já mostrou um cruzamento aqui. Ó, 3,16, esse de agora. CHF cruzou para cima o nível do GBP. Ó, GBP vermelho, CHF cinza. Se a gente for aqui, vou abrir aqui, GBP, CHF. Estou olhando aqui o diário, ó, cruzando o CHF, então possivelmente queda, ele já está mostrando aqui no H4, vamos no D1. Ó, D1, ó. Uma possível queda aqui. Aí você quer operar mais longo prazo, você pode operar o D1. Porém, lembre-se que o D1 é resultado dos time frames menores. Então, se você focar no D1, tenha mais certeza para vocês não ficarem mais tempo esperando, mais tempo agarrado. Porém, realmente a tendência aqui, normalmente ele faz cruzamentos. Você pode olhar o backtest para vocês irem entendendo mais. Ó. É de cruzamentos em cruzamentos. Então,
Ele cruzou para baixo e agora provavelmente vai cruzar para cima, fortalecendo o CHF, enfraquecendo o GBP, dando uma venda, tá? Uma venda aqui. Então, no H4 a gente vê que isso já aconteceu há mais tempo. Ó, H4. Esse cruzamento aconteceu aqui, essa semana. Olha que legal. E deu mais de 700 pontos. Os GBPs é isso, pessoal. Ativos com GBPs dão muito movimento, muitos pontos. E vocês veem aqui, olha o que está dizendo para a gente o momento. Queda. Então, excelente. Entrar agora no valoroso, eu esperaria uma correçãozinha aqui ainda, tá? Uma correçãozinha para fazer a entrada. Você vai ganhar, às vezes, 200 pontos de entrada. Mas pode ser que ele daqui engrene e vá, né? Vá sem fim. A gente tem que fazer as nossas análises, tá? Então, beleza, vocês podem colocar as notificações. Sugiro que vocês coloquem aí a que mais agradar a vocês. Vai ser muito bacana, muito top vocês fazerem. Quebra um galho tremendo. Eu operei muito aqui usando o M30, mas o mais seguro é o H4, tá? O M30 vocês têm muitas emoções. Então, olha um exemplo aqui, pessoal. O áudio SD que eu estava mostrando para vocês. Eu operei. Ó. O que ele fez? Aqui, ó. Não, isso foi dia 19. Não foi baseado na força, não. Foi outra operação. Vamos ver GBP JPY. Eu acho que eu já mostrei que eu operei. Que mais que eu operei, cara? Deixa eu ver aqui. Tô aqui. Operei um monte aqui, né? Áudio JPY. Operei também aqui. JPY. Áudio CHF. Ó, aqui eu operei no H4, olha só. Uma valorização do CHF. Cruzou para cima e olha, entrei bem no pontinho, né? Peguei aqui um pouco mais de 100 pontos. Então, o M30, pessoal, eu não indico vocês usarem agora, tá? Só se vocês quiserem fazer teste, façam em conta demo, né? Façam o que for que vocês quiserem aí. Na verdade, eu indico vocês aprenderem, estudar isso aqui. Mas eu sugiro vocês focarem no H4, que é mais tranquilo. Ó. Vai ficar mostrando notificação toda vez que eu mudar. Ó. H4 e D1 que está ativo. E vocês podem ir testando aí. Mais uma última coisa para mostrar para vocês que existe no indicador também, tá? Eu vou abrir um outro aqui para mostrar isso para vocês. Vou jogar de novo, força da moeda. Vou jogar aqui o e-mail. E aqui, pessoal, no tipo de indicador, vou colocar momento. Aí muda tudo, tá? Muda tudo assim. Você não tem um período de reversão, se você mexer aqui não vai mudar nada. E só o de tendência e momento, ele serve para um dos dois. Vocês colocarem aqui 9, que eu indico também, tem um preset dele também, tá? Para cada ativo, vocês podem ativar. Ele não vai ter sobrecompra e sobrevenda, ele vai ter só o momento da moeda, tá vendo aqui? Ó, quando eu coloquei um outro aqui, ó, ele não tem os níveis, tá? Ele só tem o ponto zero, ele é semelhante a esse momento aqui que vocês estão vendo. Então, ele vai mostrar cruzamentos também, vai estar um pouco parecido, vocês podem ver, ó, às vezes ele vai mostrar um pouquinho antes do que o outro, um pouco antecipado, e tudo depende dos períodos que vocês vão trabalhar também, tá? Vocês podem colocar também semanal, H4, M30, tudo, tá? É mais para vocês fazerem confluências, tá? Do que vocês estão usando. E eu tô deixando ele aqui, ó. Olha como que ele mostrou antes aqui a subida do Audi, ó. Ele mostrou antes aqui e olha a confluência dele com o momento daqui de cima. Tá vendo? Bem bacana. Então é isso aí, pessoal. Aula muito longa, tá? Muita coisa para estar passando. Eu agradeço a vocês que estão junto com a gente.
Qualquer dúvida vocês tirem depois no grupo, mas não deixe de assistir a aula toda e fazer perguntas e trocar informações que eu acredito que vai ser muito útil para todo mundo, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo, pessoal.